ok? Então, muito importante você saber assim, qual é o evento ou qual é o que eu tenho que ver para saber assim, olha, começou a grande tribulação. Não tem mais dúvida agora. Já não é mais princípio de dores, agora é grande tribulação. O que eu preciso saber? O que eu preciso ver? O que vai me dizer que aquilo já é a grande tribulação? Quando a gente olha para o quadro de informações dentro das escrituras, eu estou dizendo dentro das escrituras, não é o achismo, eu penso que, eu acho que, na minha opinião, claro que todos nós podemos ter a nossa opinião, isso é, claro, é importante, mas o que a escritura diz para a gente? Quais são os sinais que ela dá para a gente para saber assim, olha, agora sim, agora é a grande tribulação de verdade. Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos, queridas amigas, estamos aqui de volta com mais uma live aqui no nosso canal. E como nós mencionamos para vocês, essa live nós vamos estar praticamente dando continuidade ao assunto que nós abordamos na nossa última live, que foi sobre a questão do arrebatamento da igreja, chamado arrebatamento da igreja. E ficamos de entrar justamente no assunto da grande tribulação, né, da Tzara Gedolah. Esse aqui é um tema que tem sido muito recorrente, porém é realmente um tema com uma urgência muito grande e, ao mesmo tempo, também um valor muito significativo para nós que estamos atentos às coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. Então já eu peço a você que desde desse momento você já nos ajude com o like, porque isso é muito importante, vocês sabem, e a gente sempre reforça porque é natural esquecer, na maioria das vezes, né? E é importante que você compartilhe o vídeo para que os outros também possam ser alcançados com essa mensagem de hoje, com esse shiur de hoje, esse estudo de hoje. Ele não é muito longo, mas muito significativo no que nós vamos abordar aqui. Justamente o tempo que nós estamos vivendo agora e o Senhor, né, ele tem nos despertado para ver, para enxergar o que está acontecendo. E literalmente é olhar, é enxergar algo profético, ou seja, o que vai ser amanhã, o que nós estamos vendo agora, ele vai se desenrolar em pouco tempo para algo grandioso amanhã. E quando eu digo grandioso, não estou dizendo que é grandioso no aspecto bom, né? Provavelmente não tão bom. Mas, como vocês viram na chamada, né, nosso assunto de hoje é sobre Tzara Gedolah, sobre a grande tribulação. E a pergunta é essa: será que nós já estamos vivendo isso agora? Será que já estamos vivendo agora, né, a grande tribulação? Como é que eu posso saber? Nós mencionamos sobre o assunto do arrebatamento, e o que nós falamos sobre o arrebatamento? O arrebatamento dos santos, né, tanto judeus quanto não judeus, ele vai se dar num momento específico. E aqui nós mencionamos sobre a teoria, a parte teológica que interpreta sobre um arrebatamento pré-tribulação, ou seja, que vai acontecer antes da grande tribulação. E nós já mencionamos em outros shiurim também, que não vai ser assim, né? Ou seja, de fato, não existe dentro do teor profético, dentro daquilo que está escrito, lugar para um arrebatamento pré-tribulação, ou seja, não há espaço na interpretação bíblica real, né, para a vinda do Senhor antes desse período conhecido como Tzara Gedolah. E até nós mencionamos sobre o que vem antes da vinda do Senhor. Ora, vem um período de princípio de dores, depois vem um período de grande tribulação, e somente depois é que a vinda do Senhor ela se realiza.
Então, nós mencionamos na nossa live passada sobre os aspectos que envolvem esse princípio de dores, né, que é também chamado de Ekev, Kiveta de Meshirra em aramaico, né, que é os passos do Messias, ou Etsev, Yaakov, o sofrimento, a aflição de Jacó, que é tudo a mesma coisa, e realmente são as características do que estamos vivendo agora, mas falar da grande tribulação, será que nós já estamos vivendo ela? Será que já saímos desse quadro de princípio de dores? Ou ainda estamos no princípio de dores? Ou será que já começou a grande tribulação? Como eu posso saber, como eu posso identificar que os dias que eu estou vivendo já não é mais dias de princípio de dores, já são dias de grande tribulação, de Tzara Gdolah. Nós vamos aqui entrar tanto na referência bíblica, como em alguns eventos necessários para que nós identifiquemos, né, o que é a Tzara Gdolah. E, queridos, quando nós falamos de identificação, é muito importante que você tenha isso em mente do que eu vou dizer agora. Todos aqueles que servem a Deus, que amam a Deus, que guardam os seus mandamentos e têm o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel, precisa compreender que o que estamos vivendo agora, nesses últimos dias, é uma atmosfera de sono espiritual. E numa analogia de sono espiritual, é natural que uma pessoa, quando ela está muito sonolenta, ela possa ter visões, ilusões, miragens. Ela pode ver coisas, ler coisas erradas, porque a sua visão passa a ficar embaçada, porque ela está com os olhos carregados de sono. Seu corpo já não responde muito. Ela precisa deitar, ela precisa dormir, para que os seus sentidos se desliguem da realidade. Não é assim que acontece com todos nós, quando estamos embebidos de sono? Quando acontece num dia de você trabalhar muito, você não dormir direito, vai chegando um momento que você fica exausto, muito exausto, você não consegue mais, você ouve as coisas, mas não presta atenção, alguém está falando com você, você não presta atenção, se você está lendo, você já se perde no meio da leitura, porque começa o teu corpo a cansar de uma maneira tão grande que o que você precisa fazer? Deitar, você precisa dormir, você precisa desligar dessa realidade. Isso é o que está acontecendo agora nesses últimos dias. As pessoas estão envolvidas com as coisas desse mundo, com o materialismo, com a carnalidade, com o pecado, com a vida secular. E os mandamentos de Deus estão ficando de lado, o cumprimento da palavra está ficando de lado, já não existe mais prazer nas escrituras, em ler, meditar, não existe mais interesse em saber o que Deus está querendo dizer, não existe interesse em saber o que está acontecendo no mundo geopolítico, no cenário profético. O que é isso? Isso é o sono espiritual. Essa é a dormência espiritual dos últimos dias. E essa é a fumaça, a gente pode dizer assim, a neblina venenosa que está acontecendo agora, nesses últimos dias. Ela vai piorar. Ela vai piorar. E quem é que vai conseguir sobreviver a isso? Os que têm o Espírito de Deus. Os que têm em sua vida o Ruach HaKodesh. Por isso a importância de você manter a chama acesa, a sua lâmpada acesa. Significa o quê? Manter azeite na sua lamparina, que você só vai conseguir fazer isso, eu só vou conseguir fazer isso através da santificação, da Kedushá, da santificação. Como é que eu me santifico, Rabino? Me afastando das coisas impuras deste mundo, das coisas que contaminam a minha vida espiritual, que me contaminam espiritualmente. Então, queridos, esse é um tempo decisivo para a nossa vida espiritual. É decisivo. É um tempo de luta espiritual,
Mas eu quero dizer que é claro que nós não estamos aqui, não precisamos enxergar isso de uma maneira aterrorizante, né? Quer dizer assim, meu Deus, já é o fim do mundo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ter que me enfiar dentro de um lugar, de uma caverna e esperar o fim. Não é isso. Importante que a gente entenda o seguinte, ao passo que o mal se prepara, que o mal investe contra os santos de Deus, contra mim e contra você, também há disponível para nós unção, poder e autoridade no nome de Yeshua. Então, nós temos à nossa disposição poder, poder do alto, poder do Espírito de Deus para vencer as fortalezas espirituais. Então, é viver uma vida abundante, cheia mesmo da graça, presença divina. Novamente, para isso acontecer, para que o Espírito de Deus seja real em nossa vida, manifestando poder, unção em nossa vida, é necessário a santificação. Então, dentro dessa introdução que nós trouxemos aqui, eu quero entrar com vocês aqui no material que a gente preparou. Quero sempre salientar aqui com vocês sobre a nossa yeshivá, né? Antes de entrarmos aqui no nosso tema, realmente, né? Só para lembrarmos aqui que a nossa yeshivá, agora, né, para o início do ano, nós vamos abrir vagas na nossa escola judaica, a ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Então, você que tem desejo de conhecer mais as escrituras dentro do seu original, dentro do hebraico, dentro da cultura judaica, conhecer os comentários dos sábios, o comentário dos sábios de Israel de todos os tempos, né? Nós vamos estar sempre abordando de Gênesis a Apocalipse dentro do teor bíblico. Então, você tem a oportunidade de conhecer, de agregar mais conhecimento ao que você já conhece. Se você tem esse desejo, venha estudar conosco. A nossa escola é registrada aqui nos Estados Unidos, né? E agora também no Brasil você tem a oportunidade de estudar nela e depois receber um certificado internacional. Então, aqui embaixo na descrição do vídeo você tem as informações. Venha estudar conosco, vai ser uma brachá muito grande ter você no nosso quadro de alunos, ok? Mas vamos lá então, aqui no nosso material. Como vocês viram o anúncio, Haim Atzara Gdolah Kvar Hatchila, ou seja, a grande tribulação, ela já começou, ela já está acontecendo agora? Será que realmente está acontecendo agora? Será que o que estamos vivendo é isso? Então é muito importante a gente sentir isso, a gente ver isso agora e ter a certeza que realmente nós estamos no último momento. Isso é um fato, ok? Realmente nós estamos neste último momento. Se nós lembrarmos da palavra de Yohanan Hashaliah, o apóstolo João, ele diz, né, filhinhos, é já a última hora. Já a última hora? Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Diz que nós estamos vivendo o quê? Os últimos segundos desse relógio espiritual, tá? Para iniciar de novo os eventos dos últimos dias, né? Na realidade, não dos últimos dias, mas do fim dos dias, né? Ketz Hayamim, uma coisa é o Acharit Hayamim, últimos dias, e a outra é o Ketz Hayamim, o fim dos dias. Então, de fato, estamos nesse último momento. Eu trouxe aqui para vocês novamente, né, todas essas referências que nós mostramos no vídeo anterior, que são vídeos que mostram tanto os eventos chamados de princípio de dores, como grande tribulação. Então, você tem dos profetas a Brit Hadashah e ao livro de Apocalipse as mesmas referências que eu trago aqui, justamente porque elas abordam o mesmo tema, ok? Mas nós vamos um pouco mais conhecer, discursar aqui sobre, literalmente, como eu posso reconhecer, como eu posso saber que estamos na grande tribulação? Como é o início da Tzara Gdolá, da grande tribulação? Será que, e aqui eu chamo a sua atenção para que você ponha aqui, né, a sua visão espiritual realmente no que está acontecendo no mundo. Porque, volto a dizer, você não pode estar alienado, você não pode estar como que dormente ao que está acontecendo no mundo.
É claro que você não vai viver desesperado por aí, como se o mundo já fosse cair na sua cabeça, mas como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que tem o Espírito de Deus dentro de você, você precisa ter a visão completa das coisas que estão acontecendo, ok? Até porque nós precisamos de armas espirituais para combater, né, os ataques espirituais dos últimos dias, que são ataques específicos, ok? Então, muito importante você saber assim, qual é qual é o evento ou qual é o que eu tenho que ver para saber assim, olha, começou a grande tribulação. Não tem mais dúvida agora. Já não é mais princípio de dores, agora é grande tribulação. O que eu preciso saber? O que eu preciso ver? O que vai me dizer que aquilo já é a grande tribulação? Quando a gente olha para o quadro de informações dentro das escrituras, eu estou dizendo dentro das escrituras, não é o achismo. Ah, eu penso que, eu acho que, na minha opinião. Claro que todos nós podemos ter a nossa opinião, isso é claro, é importante, mas o que a escritura diz para a gente? Quais são os sinais que ela dá para a gente para saber assim, olha, agora sim, agora é a grande tribulação de verdade, né? Ou o evento, né, que inclui a grande tribulação. Então, é isso que eu quero aqui compartilhar com vocês nesse momento. Então, o início da grande tribulação, ela especificamente vai envolver Israel, queridos. Não adianta fugir do tema, não tem como fugir do tema. Não tem para onde correr, tá? A grande tribulação, ela vai envolver Israel porque é o tema. O evento dos últimos dias está, entrelaçado com o povo de Israel. Não é só o povo judeu no mundo, mas a nação de Israel, ela vai estar no centro do problema. Então, não tem grande tribulação se você não olhar para Israel. Não tem como ver grande tribulação com outro aspecto, com outra característica. Ah, não, a grande tribulação vai haver efeitos climáticos no mundo. Perfeitamente. Vai haver a geopolítica do mundo, ela vai mudar, sim, perfeitamente, vai envolver todas as nações do mundo, nós vamos ter eventos astronômicos, nós vamos ter vários eventos, várias coisas acontecendo no mundo, porém, tudo envolve Israel, tudo está em torno do povo de Israel, a nação de Israel, digo a nação, né? Não o povo judeu em si, mas a nação de Israel, que está ali, no meio das nações muçulmanas, tá? Inclusive, até geograficamente, Israel é como se a nação de Israel estivesse no meio realmente dos continentes, né? Israel está ali, para baixo é África, para o lado assim é Ásia, para cima é Europa. Praticamente, Israel está no meio dos continentes, né? Então, assim, realmente, geopoliticamente, Israel é muito estratégico para as nações do mundo. Todo mundo tem sede daquela terra por causa disso também. Claro que o maior objetivo, né, ou a maior causa, melhor dizendo, é o sentido espiritual, né, a causa espiritual que envolve a terra de Israel. Mas, voltando então, Israel vai estar no centro da questão da grande tribulação. Então não tem como olhar para outro lado. Precisamos olhar para a nação de Israel e é ela que vai nos dar, ela é o termômetro para as coisas que vão acontecer. Então, o que é de mais importante que vai dar para nós, olha, agora sim, agora é a hora. Baseado nas palavras do profeta Daniel, ele vai falar sobre um líder mundial, um líder que envolve as nações. E isso se harmoniza com o Apocalipse, que fala das bestas. É uma questão de interpretação bíblica, de harmonia textual, harmonia profética. E claro que todos os teólogos, tanto cristãos quanto judeus, estão de acordo, no caso, né, judeus messiânicos, porque os judeus que não creem em Yeshua não vai fazer link com o Apocalipse, né? Mas vão fazer link com os últimos dias, de que realmente vai haver um líder mundial que vai oprimir Israel. Isso é fato. Então, os teólogos estão de acordo que esse líder mundial que tanto o profeta Daniel fala, quanto o Apocalipse fala, é o mesmo. E nós vamos chamá-lo de quê?
anti-Mashiach, só tem na Mashiach, ou seja, o anticristo. E qual é o sinal maior? A marca maior de que começou a grande tribulação é o que nós chamamos de acordos de paz. Então, é por isso, e especialmente, não é com as nações do mundo apenas, é com o mundo árabe. Por quê? Porque a vida inteira, a história inteira, Israel teve ali em conflito com o mundo árabe. Ou melhor, né, o mundo árabe em conflito com Israel, porque Israel sempre quis paz com o povo árabe. Mas, lamentavelmente, né, influenciado pelo Islã radical, sempre buscando a destruição de Israel. Então, o mundo árabe, ao redor de Israel, por muitas vezes, tentou a destruição da nação de Israel. Nós temos a questão do Líbano, a questão da Síria, nós temos a Jordânia, nós temos o Egito, até que Deus, por sua graça infinita, deu vitória a Israel em todos os conflitos. E vitórias que foram aterrorizantes, aterradoras, de maneira que essas nações se viram obrigadas a não tem outra alternativa. Vamos fazer paz com Israel, como o Egito, que firmou acordo de paz com Israel já há muito tempo no passado. Jordânia também. A Síria sempre ficou naquela polarização do antecessor do que está agora, do Jolani, né? Então, assim, agora o Líbano sempre, o Líbano teve momentos de paz com Israel, mas não firmou ainda um acordo de paz com Israel por causa do Hezbollah, o Hezbollah. Mas fora esses que estão ali ao redor da nação de Israel, você tem Marrocos, você tem Sudão, você tem Líbia, você tem a Turquia, você tem a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, Bahrein e outros países muçulmanos. Então, o acordo de paz com o mundo árabe é, queridos, um dos maiores sinais. E o que a gente viu nesses últimos dias, que foi realmente, foi assim, alarmante, né? Vou dizer assim, foi alarmante porque as coisas começaram a caminhar para essa direção. As coisas caminharam para essa direção com, né, essa... Deixa eu abrir aqui novamente. Com essa determinação do presidente Trump, né, de fazer os acordos acontecer, isso caminhou para essa direção. Isso foi bem preocupante, porque realmente nós estávamos vendo que vai haver paz então com o mundo árabe agora. Que inclusive a nação que mais representa o mundo árabe é a Arábia Saudita. E foi o que nós mencionamos aqui. Esse acordo de paz, ele vai envolver o mundo árabe. Claro que o que está no centro, né, do acordo de paz para o mundo árabe? A Palestina. A chamada Palestina. Né? Ou seja, essa que nós já compartilhamos aqui em outro vídeo, ou seja, esse pedaço chamado Gaza e o outro pedaço que é a Samária e a Judéia, chamado de Cisjordânia, que hoje é chamado Palestina, inclusive a ideia de se ter um Estado palestino a partir dessas regiões, ele está no centro do problema, está no centro da discussão e da possibilidade de paz ou guerra com o mundo árabe. Então, essa foi, na realidade, né, a maneira como o presidente Trump ele buscou, na realidade, estabelecer o máximo possível dos acordos de paz e, de uma certa forma, ele buscou estabelecer os acordos de paz e conseguiu. Ele de uma certa forma, ele fez essa pressão, né, geopolítica ali para que realmente acontecesse. E até agora nós temos essa paz, mesmo que aparente, no Oriente temos. Ainda não foi efetivada a nação mais importante desses acordos. Qual é a nação? Olha, nós temos aqui nesse quadro que a gente está mostrando para vocês, o Líbano, deixei aí uma interrogação. Por quê? Até agora, o Líbano não firmou um acordo oficial de paz com Israel. A Síria também não,
porém a Síria se mantém em paz com Israel. Inclusive, a própria Síria fala sobre essa possibilidade. Agora, o Líbano não. O Líbano ainda tem essa coisa do Hezbollah que está ali, né, tentando forçar o governo a manter essa hostilidade com a nação de Israel. Agora, de todos esses que estão nesse quadro aí, que são as nações mais importantes, existem outras nações muçulmanas, mas essas são as principais nações muçulmanas árabes. A Arábia Saudita, ela é um país parceiro de Israel, ela é um país que é parceira dos Estados Unidos, ela ajuda Israel em alguns momentos, porém ela ainda não firmou um acordo oficial, e esse acordo que nós temos hoje, que ele é muito emblemático, é o famoso Acordo de Abraão, que nos faz lembrar de quê, queridos? O verso de Daniel, capítulo 9, verso 27. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Então, isso para nós, não tem para onde correr. Porque o que a gente tem hoje no cenário mundial? Que se pareça com esse verso que está aí, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Que aliança ele pode firmar com muitos? Só o interesse político, financeiro? Seria só o interesse militar? É claro que existe uma aliança que vai buscar trazer o quê? Paz para que o mundo possa respirar e ter os seus outros interesses estabelecidos. E não existe dentro do Oriente Médio e parte da Europa, onde envolve os países árabes muçulmanos, um acordo tão expressivo quanto os acordos de Abraão. Então, sim, queridos, não vejo de outra maneira. O que são os acordos de Abraão? Acordos com os países árabes muçulmanos, que de uma certa forma é para fazer o quê? Trazer paz para o Oriente Médio. E uma vez trazendo paz para o Oriente Médio, ele traz paz para o mundo. Agora, você entendeu por que isso envolve a nação de Israel? Não tem como falar de grande tribulação se você não falar de Israel. Não tem como falar da vinda do Senhor se você não falar de Israel como nação. Ele está no centro de tudo. Então, uma das maneiras que eu posso identificar que agora sim nós não estamos mais vivendo na grande tribulação é os acordos firmados. Então eu pergunto a você agora, quais acordos foram firmados? Olha, com várias nações, como nós mostramos aqui no quadro. Ainda falta o Líbano, ainda falta a Síria entrar nos acordos de Abraão, ainda falta a Arábia Saudita. Então, de fato, nós estamos aí à beira. Isso aconteceu? Ainda não aconteceu. Né? Não aconteceu ainda. Então, eu não posso dizer nesse momento categoricamente, com toda a certeza absoluta, que já começou a grande tribulação. Porque ainda não temos de forma efetiva e oficial um acordo com muitos. E aqui eu quero deixar uma atenção interessante, porque muita gente acha que precisa o acordo ser de 7 anos. O verso não está dizendo isso. O verso não diz que o acordo tem que ser de 7 anos. O verso diz que ele firmará um acordo com muitos por uma semana. O acordo pode ser de 8, o acordo pode ser de 10, o acordo pode ser de 20. Mas ele vai firmar por 7 anos. Entende? Ou seja, de alguma maneira ele vai quebrar, de alguma maneira, essa é a duração dos eventos. Agora, a gente não precisa... Não, quando a gente vê um pacto com Israel de 7 anos, é porque não necessariamente o acordo que a gente veja na televisão vai ser de 7 anos. Os eventos é de 7 anos. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Ele não é que ele vai firmar uma aliança de uma semana com muitos. Entende como é que é a leitura? Lá diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. É a duração da aliança. Não está dizendo que ele firmará uma aliança de 7 anos com muitos. Não é aliança que tem que ter ali a validade de 7. Ele vai firmar uma aliança. Agora, será por uma semana. Então, não necessariamente no documento tem que ser 7 anos. Pode ser 10, pode ser 20. Mas os eventos vão durar 7 anos. Então, é isso que é importante a gente ter em mente, porque as pessoas às vezes ficam esperando 7 anos, 7 anos, 7 anos, e de repente não vai ver isso. Pode ser que seja, tá? Pode ser que chegue ali e vão fazer um acordo aqui de 7 anos. Pode acontecer, mas não é necessariamente que seja nessa ordem.
porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que o acordo será uma aliança com muitos por uma semana. Não necessariamente o acordo tem que ser de uma semana, de 7 anos. Tá? Então, vamos continuar aqui, por quê? Uma vez que a gente entende plenamente que esses acordos de Abraão são muito significativos, queridos, é significativo, porque assim, a não ser que eu digo para esse momento, tá? Para esse momento, eu não gosto nem de fazer isso, de estabelecer verdade, mas para mim, eu digo agora a minha opinião, para mim os acordos de Abraão, nesse momento, é tão significativo que eu acho que se encaixa nisso aqui. Eu acho que esse acordo de paz, ou essa aliança, que, conforme diz o verso, né, o verso vai dizer, e ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, esse verso aí, para mim, os acordos de Abraão estão aí. Porque ele é muito significativo. Não tem como, a não ser que surja uma outra coisa melhor do que isso aqui, mas de tudo que já foi feito até agora, de alianças de Israel com o mundo árabe, né? Com intervenção dos Estados Unidos, ou Inglaterra, ou de qualquer outro país, até hoje, nunca aconteceu algo tão significativo, até no nome. Nós temos acordos de Oslo, acordo de Camp David, vários acordos. Mas os acordos de Abraão é muito significativo em envolver um tema tão espiritual. A gente sabe que Abraão é o pai do povo judeu, Abraão é o pai do povo árabe, que eles vão chamar de Ibrahim. Mas é impossível falar de Abraão e não falar da espiritualidade. Porque Abraão só é Abraão porque Deus mudou o nome dele. Abraão só é Abraão na terra de Canaã porque Deus o levou para lá. Então, assim, não tem como não envolver espiritualidade e religiosidade nisso. Então, até agora, eu não vi nada tão significativo que envolvesse acordos de paz, aliança entre nações, como os acordos de Abraão. Né? Eu peço a você, nesse momento, deixa aqui o seu like, né? Ele é muito significativo para a gente, onde a gente pode ter essa resposta do próprio YouTube, né? Para que ele seja indicado para outras pessoas. Então, continuando aqui, né, no nosso compartilhamento com vocês, além dos acordos de Abraão, qual é o outro sinal que eu preciso ter para saber que começamos a grande tribulação? E aí eu quero chamar você, convidar você a nós irmos novamente para a segunda carta de Rabi Shaul de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2. E lá no capítulo 2, agora a gente vai... lembra que nós vimos aqui, né, do verso 1 até o verso 5, onde ele vai falar sobre a nossa reunião com ele, e o que ele vai falar no verso 3? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então tem que se manifestar o homem do pecado, que é o que vai fazer os acordos, não é assim? E aí ele dá a descrição, olha, ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí, quando a gente olha para isso, olha, manifeste o homem do pecado, ele tem que estar no cenário mundial, mas não é só ele que vai estar no cenário mundial fazendo acordos. Ele também fala sobre o templo de Deus. Olha, ele de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, queridos, então deve haver o templo de pé. Porque veja que Paulo ele está falando que a manifestação do anti-Mashiach envolve também ele, não só com acordos de paz, mas também com um sentimento de exaltação própria para ser adorado como se fosse o próprio Deus no templo de Deus. Aonde que é o templo de Deus? Lá em Jerusalém, onde o templo de Deus estava e onde ele deve ser construído. Mas hoje não tem o templo de Deus lá. O que está lá é a mesquita. Então isso significa que necessariamente vai haver um templo, então. Para que isso se cumpra, para que ele se sente no templo de Deus, deverá então ter um templo reconstruído.
E é outro sinal tão forte quanto dos acordos de que realmente nós estamos vivendo o período da grande tribulação. Enquanto isso não ocorrer, eu não tenho como afirmar que já estamos vivendo a tribulação. Então a gente ainda continua aí na beira dos sinais que antecedem esse momento, mas ainda não posso dizer, olha, já é a grande tribulação. Por mais que nós venhamos tendo sons de trombeta no mundo, sinais astronômicos, o problema geopolítico, a paz que já está quase se firmando, mas ainda não aconteceu os eventos principais que marcam, que mostram, que nos revelam, dizem assim, ó, agora sim está acontecendo, é isso aí que foi dito. Né? Ainda não temos o templo de Deus, aonde ele vai querer se parecer com Deus. Eu não quero nem entrar aqui nos pormenores, nos detalhes, né, de que nós já estamos com o templo quase construído, né, os utensílios do templo estão já reproduzidos, já está tudo pronto, porque nós já trabalhamos com esse tema bem exaustivamente aqui no nosso canal. Inclusive, eu convido você, se você tem interesse em saber sobre esse tema, busca aqui no nosso canal, nós já falamos sobre o terceiro templo, já demos tantos detalhes sobre a construção do templo, mostramos que os utensílios estão prontos, sacerdotes treinando para o serviço do templo. Por mais que hoje tenha gente dizendo que não, isso aí é um evento isolado, o governo não está nisso, é claro que não está. Ainda não é um fato oficial, mas existe um mover espiritual já trabalhando, já nos bastidores, com esse órgão, essa instituição chamada Mahon Beit HaMikdash, o Instituto do Templo, para que tudo esteja pronto de acordo com a Halahá, de acordo com a Torá, para que quando houver um interesse político nacional, lá esteja tudo pronto para a reconstrução. Inclusive, como está sendo feito até hoje, sacrifícios como forma de treinamento, mas já está sendo feito. Então, eu não vou trazer aqui esses detalhes, porque nós já trabalhamos em outros vídeos. Você pode estar olhando no nosso canal, inclusive também quando a gente fala sobre a parada do mar, sobre a vaca vermelha, né? A gente abordou bastante esse tema. Mas é importante que você saiba que sim, precisa de um terceiro templo, para que essa profecia se cumpra, para que esse anti-Machia, esse líder político, queira ser adorado como Deus, colocar a imagem dele no templo de Deus, precisa ter o templo de Deus. Então, esse é um outro sinal muito grandioso que vai nos mostrar que já estamos vivendo o período da Tzara Gedolá, da grande tribulação. Mas eu peço a você que compartilhe e também deixe o seu like aqui mais uma vez. Se não é inscrito, se inscreve aí, porque é muito significativo também a sua presença. Comenta aqui, pode comentar. Você que conhece alguém que gostaria de conhecer mais, de saber mais, sempre que a gente estiver na nossa live, entra aqui e compartilha o vídeo com essa pessoa. Essa pessoa pode estar precisando de uma palavra, ela pode estar precisando de um despertamento, e participando da live ela pode ter esse mover de Deus na vida dela, e você vai estar fazendo, nos ajudando a cumprir esse propósito divino, né? Porque aqui não é só questão de like, né? Não é só essa loucura de like, não. O objetivo é transmitir aqui a mensagem de Deus, a mensagem da Torá, a mensagem do eterno Deus, né? Para que a gente possa ser despertado, né, cada vez mais na nossa vida espiritual. Então, nos ajude, você está participando conosco dessa obra do eterno Deus, tá bom? Baruch Hashem. Bom, vamos então chegando aqui ao final da nossa live, queridos, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Shalom Uvrahá a todos, nos vemos na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, queridos.